Só que quantas vezes, por não buscarmos em Deus resposta, aprendizado, com fome, com sede, como a Bíblia vai dizer em Ezequiel 47, à medida que medir serás medido, à medida que desejares, vocês vão receber. Aquela fome, aquela intensidade vai revelar o nível que você vai viver. Só que existem pessoas que estão aprisionadas em níveis rasos, que até desejam alcançar, mas não irão alcançar. Por que não irão alcançar? Porque estão buscando de forma errada. E a Bíblia nos ensina que há maneiras de ministrar, há maneiras certas de ministrar. Interessante é que a Bíblia vai nos relatar de várias formas Cristo Jesus, que é aquele que nos ensina a manifestar os dons, nos ensina a manifestar esta autoridade. Nós vamos ver várias vezes na Bíblia Cristo Jesus orando por enfermidades. O interessante é que quando Cristo Jesus está orando por enfermidade, quem é que vê Jesus pedindo para que anjos descessem ou que o Pai descesse? Nós não vemos isso na Bíblia. Mas nós sabemos que existem níveis de manifestações, de ministrações que fluem dessa maneira. Só que, da onde nós tiramos que nós devemos orar ao Pai para que o Pai desça e cure pessoas na terra? São ensinamentos que recebemos errados. São ensinamentos que nós recebemos de forma errada. E nós temos que ter maturidade para ministrar em autoridade e entender que nós somos chamados para ministrar, para manifestar níveis de reino onde há escassez, onde há guerra, onde há luta, e muitos não vão entender. Muitos não vão conseguir compreender esses níveis. Só que para aprendermos a acessar esse nível, nós precisamos entender que o corpo ele é tricotomista, né? Nós somos tricotomistas, corpo, alma e espírito. O que acontece? O corpo pode padecer mesmo com o espírito estando pronto. O seu corpo pode padecer. Seu corpo ele pode padecer. Mas Jesus mesmo, ele manifestou inúmeros milagres físicos. Cegos voltaram a ver, paralíticos voltaram a andar, leprosos foram purificados, surdos passaram a ouvir. Como está escrito na palavra do Senhor, Mateus 8,16 vai falar sobre isso. Só que em nenhum momento nós vamos ver Jesus, que é o nosso modelo, né, de ministração. Nós não vamos ver em momento nenhum Jesus entrando para ministrar e orando ao Pai durante a sua ministração. Mas por quê? Por que isso? Porque ele está nos ensinando que nós devemos ter uma vida de intimidade, para quando chegarmos diante de alguém, ministrarmos diante da autoridade, diante dos dons. Só que nós só poderemos acessar esse nível quando nós já temos o nível de intimidade. O primeiro passo para manifestar os dons de cura é manifestar a intimidade. Aquele que tem intimidade manifesta. Aquele que se submete a Cristo, todas as coisas se submetem a Ele. É uma frase que eu carrego dentro do meu ministério. Escrevam essa frase. Aqueles que se submetem a Cristo, todas as coisas lhes submetem. Aqueles que submetem-se a Cristo, todas as coisas lhes submetem. Ou seja, quando eu estou posicionado em Cristo, todas as coisas, todas elas se tornam possíveis através de Cristo. Através de Cristo. Quando eu entendo que os dons
o operar, a manifestação dos dons. São as formas de manifestar a autoridade no Espírito. Então eu entendo que a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vou orar por alguém, primeira coisa, nós vamos aprender e falar muito disso, eu me submeto a Cristo e todas as coisas se submetem a mim. Essa é a frase. Eu me submeto a Cristo, como em humilhação, em oração, em clamor, em súplica. Eu me submeto. Sou servo. Eu sou filho, porém também sou servo. Então eu me submeto a Cristo. Eu me submeto ao sacerdócio de Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Eu me submeto, eu trabalho para com Ele, eu faço a obra para com Ele, porque eu entendo que Ele é o sumo sacerdote. Só que, amados, quando nós nos posicionamos, né, diante de Cristo, nós precisamos entender algumas coisas. E isso vai mudar totalmente, né, aquilo que é na mente de muitas pessoas. É limitação. Por quê? Tem pessoas que estão limitadas a orar de forma... Vamos falar umas verdades aqui? Quem nunca na hora de expulsar um demônio teve medo e falou assim, é que eu não tô em jejum? Não, eu não tô em jejum, não vou expulsar demônio, como? Não, eu não tô em consagração, como que eu vou orar pra irmã? Não, a irmã tá precisando ser curada, a irmã tá precisando ser liberta. Mas como que eu vou orar pra irmã se eu não tô em jejum? Eu não tô em consagração. Como que eu vou orar? Amados, nós não podemos se limitar. Precisamos entender que há uma unção ilimitada. Há recursos ilimitados. E Cristo já liberou para nós esses recursos. Nós precisamos entender isso. A unção de poder é a unção da intimidade. A unção é o quê? É a manifestação do Espírito Santo. Então a primeira coisa que nós vamos colocar aqui em pauta. Quem é a unção? Escreva, é o Espírito Santo. Bora. Pega o caderno, pega o lápis, bora. Vai, a unção é o Espírito Santo. Primeira coisa que você precisa reconhecer. A unção é o Espírito Santo. Você precisa estar sensível. Você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Quando eu entendo que a unção é o Espírito Santo, vamos lá. Primeira coisa, eu não perco o meu foco. Eu entro dentro do ambiente espiritual para ministrar, eu estou na rua, onde eu estiver, eu me conecto ao Espírito Santo. Eu estou conectado ao Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, eu estou conectado a ele. Eu não fico distraído, eu não perco o foco, eu não fico desatento no momento da ministração. Segunda coisa, não fica desligado ao ambiente. Como assim? Tem gente que vai orar, aí ele vai orar por enfermos, vai orar por pessoas, e ele fecha os olhos para orar. Irmão, você fecha o olho na hora da tua intimidade. Você fecha o teu olho na hora da tua intimidade. Ah, mas é muito mais fácil acessar o mundo espiritual de olhos fechados. Sim, mas você vai precisar aprender a exercitar isso dia após dia. Você vai aprender a exercitar isso. Você não vai fechar o olho para orar por cura. Você não sabe se ali, aquela enfermidade que está ali, ela está ali por um demônio. Você não sabe se há algum espírito maligno que está operando ali. Você não sabe. E no momento que você estiver orando, pode manifestar. No momento que você estiver orando, pode surgir à tona aquele demônio. Então você precisa estar preparado espiritualmente e mentalmente. Então você precisa entender que você não pode estar desligado do ambiente. Você vai estar ali ministrando. E não pegue nas mãos de ninguém na hora que eu estiver ministrando. Ah, eu estou orando pela irmã. Aí chega o irmão, ô Pai Senhor. Vou dar as mãos pro irmão. Passa o Senhor, Pai Senhor, irmão. Naquele momento, eu já ensinei alguns ministros. Você que está aqui, eu vou ativar daqui a pouco pessoas aqui na unção e eu vou liberar esse ensino daqui a pouco. É um código espiritual. Como ativar a unção sobre as tuas mãos. Isso é muito forte.
Eu vou ensinar vocês a ativar a unção sobre as mãos de vocês. E você vai aprender dentro disso a ministrar em distância. E também, se você for esperto, você já vai pegar essas chaves para ministrar, né? Não só em enfermos, mas em pessoas que precisam receber o batismo do Espírito Santo, pessoas que precisam de outras chaves. Você já vai pegar isso e vai aprender a utilizar também. Mas vamos lá. Terceira chave. Você precisa estar debaixo da nuvem de glória. O que é estar debaixo da nuvem de glória? Estar num ambiente espiritual, um posicionamento espiritual. Amados, a nuvem de glória representa a vontade do Espírito Santo. A nuvem da vontade do Espírito Santo, que direciona os ministros. Lembra da tenda da congregação que passava no meio do acampamento do povo de Deus? A tenda era levada, ela levantava e saía andando ali. Aquela nuvem andava no meio do povo. O tabernáculo andava no meio do povo. O tabernáculo não estava preso. A ideia de Deus é que o tabernáculo continue caminhando, ou seja, direcionando, andando. Nós precisamos estar nessa posição, onde Cristo tem a liberdade de caminhar conosco para ministrar. Ou seja, tem hora que você vai ministrar para um, daqui a pouco o Espírito Santo fala assim, não, eu quero que você ministre primeiro para aquele. Quantas vezes eu estava lá, preparado para ministrar para uma pessoa, daqui a pouco o Espírito Santo fala assim, não, você vai ministrar para aquela primeiro. E quando eu ministro para aquela, automaticamente aquela outra que estava lá, começa a ser ativada. A unção começa a fluir para ela, e quando você direciona para aquela pessoa já foi impactada pela unção. A pessoa já está ali impactada pelaquela unção. Por quê? Porque você caminhou debaixo da nuvem de glória. A unção se multiplicou. Quando você está debaixo da nuvem de glória e ministrando em um ambiente espiritual, a unção multiplica sobre você. A unção multiplica. A unção, ela é elevada. Você se torna suscetível àquela unção. Aquela unção te preenche. Então existem ministros que até ministram. Ele ora por uma pessoa, a pessoa é curada. Ora por duas pessoas, as duas pessoas são curadas. Mas na terceira, na quarta, ele já não consegue mais operar. Por quê? Porque saíram debaixo da nuvem de glória. Ou seja, a unção se esvaiu. A unção, esgotou. Quando eu ministro debaixo da nuvem de glória, o direcionamento do Espírito, aquela unção flui. Tem vezes que nós estamos ministrando debaixo de uma nuvem de glória e de repente você sente aquela nuvem passando. Aquela nuvem passa. Quando ela passa, acabou. Foi a oportunidade. Mas se você toma aquela nuvem para si, se você toma para si aquela unção, quando você ministra, vidas são impactadas. Por quê? Se você estiver suscetível à unção, a palavra vai ser direcionada. O mover vai ser direcionado. Por isso que você precisa estar sensível. Primeira coisa dentro do profético: acalma a tua mente. Vou ministrar. Não é correria. Ministrar a unção de Deus não é correria. Ministrar a unção de Deus não é debaixo de emoção. É debaixo do Espírito. Você não é direcionado como ministro, você não vai ser direcionado por Deus para ter velocidade, mas para ter intensidade. Ah, mas eu tenho 6 minutos para ministrar e tem 80 pessoas. E eu preciso colocar a mão, porque eu não consigo ainda ministrar em alto nível. Eu preciso colocar as mãos sobre aquela pessoa. Como que eu faço, apóstolo? Eu ainda não consigo fluir no nível de ministrar sobre o ambiente. Eu só consigo exercer o reino de contato. Primeiro nível de reino de contato. Segundo nível, irradiação. Você vai irradiar a unção sobre o ambiente. Mas primeiro nível é o reino de contato. Você vai impor as mãos sobre os enfermos, como diz a palavra do Senhor. Então, para mim exercer esse primeiro nível de autoridade,
Eu preciso primeiro acalmar minha mente. Primeira coisa, a Bíblia fala assim, ó, quando entrares na presença do Senhor teu Deus, não te apresse em te falar coisa alguma. Então não tenha pressa diante da ministração, não tenha pressa em falar. Se conecte primeiramente ao mundo espiritual como? Respira. Se põe diante da sala de Deus em espírito. Mentalize você diante da presença de Deus. Quando você fizer isso, automaticamente a sua mente vai se conectar. Ainda que você não perceba, você vai se conectar. E quando você se conectar, você pode em espírito se mover. Pode falar, Alessandro. Profeta, me responde uma coisa, porque assim, quando a gente ministra, a pessoa é tocada pela unção, a pessoa cai, e quando a gente ministra muitas pessoas, a pessoa não cai. São níveis de sensibilidade. Por exemplo, são níveis de sensibilidade. Tem códigos para você fazer, você burlar esse quesito, mas existem pessoas que resistem a cair fisicamente. A pessoa fica ali, ó, não, eu não vou cair, porque já tem na mente dele, não, cair é demônio, cair é isso, cair é aquilo, a pessoa resiste. Agora, existem pessoas que são impactados, recebem a unção, mas não manifestam, né, o cair. Agora, a pergunta deve ser, você manifestou debaixo da ordenança de Cristo? Porque se você ministrou debaixo da ordenança de Cristo, o Espírito Santo te intencionou para aquilo, ele falou, vá e faça. Quando você fizer, ainda que essa pessoa não caia, os efeitos vão ser visíveis. Os enfermos vão ser curados. Ah, mas eu não pus a minha mão. A nuvem de glória, os anjos que estavam ali naquela nuvem, tocaram as pessoas. Uma coisa que a gente pode fazer, homem de Deus, primeiro, antes de ministrar por ambientes, multidões, né, em geral, impõe as mãos. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Rápido? Pode ser. Quantas vezes Deus falou pra mim, ó, manda fazer uma fila. E vai passar todo mundo aqui, você vai impor as mãos sobre eles, eles vão voltar ao lugar. Quando eles voltar ao lugar, você vai ministrar sobre eles. Por quê? Você impôs as mãos. Tem pessoas que tem na cabeça dele, não, precisa pôr a mão sobre mim. Não, eu preciso ouvir uma palavra profética. Não, tem que profetizar, senão não é Deus. São as crenças limitantes. Não, porque se a pessoa não tiver aqui com as mãos na minha cabeça, se a pessoa não me revelar, eu já fui em igreja que pessoas ficou ali no banco com enfermidades, outras várias foram curadas e acabou ali o culto. Fulano chegou até mim e falou assim, você pode orar por mim porque eu tô enfermo. Eu falei, mas ainda agora eu perguntei se tinha alguém enfermo, ninguém respondeu. Não, mas eu tô enfermo. Mas por que você não falou? Não, porque o Senhor não me revelou. Existem pessoas que se limitam a isso. Existem pessoas que vão estar limitadas sempre a ser revelado. E nem sempre a pessoa vai ser revelada, mas sempre a pessoa pode ser curada. A mentalidade de um ministro deve ser, eu creio na cura total, completa e imediata, 24 horas. Ah, mas se eu orar por alguém que não tem um membro, e se Deus quiser restaurar esse membro no dom de maravilhas? Eu já vi membros sendo restaurados. Eu já vi ouvidos aparecer assim, ó, brotar assim, ó, e surgir. Eu já vi dedos assim, ó, crescer, crescer de novo. Eu já vi. Só que o dom de maravilhas, eu não tenho esse dom, apóstolo. Vamos ativá-lo. Vamos ministrar sobre você esse dom. Vamos trazer esse dom à tona. Só que a gente não pode se limitar a um nível do espírito muito maior. Nós precisamos navegar nos níveis maiores.
o dom de maravilha. Né? O dom de maravilhas são o dom que vai além dos milagres. Ele é o impossível, o impossível. Uma coisa é orar por alguém que tem uma dor de cabeça. Outra coisa é orar por alguém que não tem um órgão. Por exemplo, eu já orei por pessoas e câncer desapareceu através do dom de maravilha. Aquele câncer desapareceu. Mas igualmente eu já orei por pessoas que não têm órgãos e aquele órgão aparecer. Igual uma irmã, ela falou assim, meu sonho, o meu maior desejo é ter um filho, mas eu não tenho um útero, eu tive um câncer no útero, tirou meu útero. O Senhor falou pra mim, libera uma palavra sobre ela. E ora por ela e eu vou dar um útero novo. Só que aí eu orei por ela, ela falou assim, mas eu já tava na menopausa, não tem como. Eu falei assim, minha irmã, se Deus te der um útero novo, minha irmã, menopausa é de menos. Só que aí eu orei por ela, nós oramos por ela, a irmã começou a voltar a ter os seus dias. Ela falou, mas como se eu não tenho um útero? Aí ela foi lá na especialista, o útero tava lá. E a mesma especialista que tinha feito a retirada do útero dela. E aí demorou um determinado tempo, se eu não me engano se foi 9 meses ou 12 meses, ela engravidou. Só que ela não tinha útero, já tinha passado o estágio da menopausa. Isso é o quê? O dom de maravilhas, não é milagre. Isso é um milagre. A classificação de milagre, muitas pessoas não sabem discernir o que é milagre, o que é maravilha, o que é cura. Então, é uma linha tênua de classificação. Porque o que é o milagre, amados? O que é o milagre? É algo que não é possível, mas se tornou possível. Ok? Ok. Mas o que é maravilha? É algo que não existia e começou a existir. Por exemplo, eu pego um copo d'água, água, H2O. E quando eu oro, de repente a água começa a receber propriedades que não é dela. De repente a água começa a receber um sabor diferente, uma textura diferente. E de repente você percebe que aquilo não é normal. Por quê? Porque são os dons de maravilhas. Mas o dom de maravilhas só muda a água? Não. O dom de maravilhas ressuscita mortos. Dons de maravilhas são as coisas que não tem explicação. É um nível sobrenatural. Eu já orei por pessoas que estavam ali. O médico falou assim, de hoje para amanhã não passa. A pessoa estava em coma, entubada, eu coloquei a mão, declarei, falei, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro, o fôlego de vida torne a ele, o Espírito torne a ele, e eu ia embora, no outro dia, a irmã falou assim, fulano, o que você fez lá? Eu falei, eu orei por ele. Não, mas você fez alguma coisa. Eu falei, por quê? Porque o fulano estava em coma induzido, estava em aparelho, sistema de respiração, hoje está de pé, está totalmente curado. Como assim? Assim como eu já fui orar por pessoas que estavam lá, com o estômago dilacerou e as coisas ali do estômago vazaram sobre os órgãos. A gente sabe que isso aí dá uma infecção generalizada, dá algo ali. Quando eu cheguei no hospital, eu orei pela pessoa, eu acabei de orar, daqui a pouco chegou um anjo enviado por Deus e trouxe um alimento para aquela pessoa comer, e aquela pessoa não podia comer, porque o seu estômago estava ali aberto, rasgado, seu sistema digestivo estava ali aberto, ia contaminar toda a sua parte interior e ia dar uma infecção generalizada. E quando aquela pessoa ia fazer os exames para fazer a cirurgia, estômago intacto. Não tinha mais nada. A sujeira desapareceu, o estômago foi restaurado, foi totalmente curado. Aquilo que estava inflamado não estava mais inflamado. E aí? Isso é os dons de maravilhas. São as classificações dos dons de maravilhas. E para acessar isso, amados, primeira coisa que nós precisamos entender é que você não pode estar emocionado. Ministração não é sobre emoção. Cristo Jesus teve compaixão. É uma emoção? É. Mas é uma emoção que não me tira da lógica. Não me tira do ponto de equilíbrio que é Cristo. Não me tira do ponto de equilíbrio
que é o Espírito Santo. Então, quando nós vamos ministrar, a primeira coisa que precisamos acalmar. Seja o profético, seja qualquer outro dom, quando você se acalma, você se torna mais fácil de ser guiado pelo Espírito Santo. Aí pega aquele irmão lá, pega o microfone na oportunidade, fica assim. Paz o Senhor, meus irmãos. Aí o irmão pega o microfone e começa. Como é que era? Esse dia eu peguei meu irmão, eu rachei de rir. Eu falei, Jesus, meu Deus, eu já passei por isso. Ele falou assim, ele pegou o microfone e na hora que ele pegou o microfone eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu falei, ai meu Deus, eu já passei por isso. Amados, né? Amados, quando você tá nesse nível, onde a emoção, ela saiu do controle, você perdeu o domínio próprio, automaticamente você se desconecta do mundo espiritual. Nós precisamos trabalhar bem a capacidade de estar conectado espiritualmente. Todo ministro de alto nível precisa estar diante do Espírito Santo em humildade, com o coração aberto, para ministrar, conectados e direcionados pelo Espírito Santo. Uma coisa que não pode acontecer de forma alguma você não pode ser tímido. Como assim, apóstolo, tímido? Tem pessoas que vão ministrar e elas ficam assim, não, e se eu orar pelo fulano, fulano não for curado, e aí? Não, se eu colocar as mãos sobre o fulano e o fulano não for curado. E aí, o que eu faço? Isso é timidez, amados. Isso é timidez. A timidez é uma arma do diabo para paralisar você. Eu vou ser bem transparente, bem realista. Nós não podemos, de forma alguma, ser tímidos. Opa, oh glória. Aleluia. Então, tudo o que nós precisamos é ter, primeiro, a ousadia no espírito. Segundo, estar conectados ao Espírito Santo. Terceiro, profetizar ou declarar a palavra. Essa é uma parte muito importante. Essa é uma parte muito, muito importante e crucial para todos os ministradores, os ministros de cura, de unção, de autoridade dentro do reino. Isso é muito crucial mesmo. Por quê? Primeiro, quando você vai ministrar, você precisa entender que a unção é viva. A unção tem vontade, a unção é a manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em você, ele quer que você intencione, ou seja, gere. O que é intencionar? O que é gerar na unção? É desejar. Você não vai chegar diante de alguém e vai falar assim, ó, seja curado em nome de Jesus. Ah, mas eu falei em nome de Jesus, eu falei para ser curado. E o que aconteceu? Não vai ser curado, me desculpa te falar isso. Não vai ser curado. Ah, mas eu usei o nome de Jesus. Mas você não usou a autoridade. Essa é 90% daquilo que faz com que os ministros não acessem a manifestação. Não sabem usar a autoridade. A autoridade não é gritar, como já vi muitos ministros. Seja curado agora! E não curou. Eu achava... Não, gente. A autoridade é um posicionamento. A autoridade é um posicionamento. Quando você sabe quem você é, você reconhece o que você carrega e se posiciona dentro daquilo. Assim como eu já ministrei cura, intencionando. O que é? Eu me conecto àquela pessoa em espírito. Me ensina isso, apóstolo. Eu quero te ensinar isso. Você quer aprender? Então, isso é extra, hein? Isso não tá na aula de hoje programado, mas eu vou ensinar para vocês. Quem quer aprender, diga eu. Escreve aí na rolagem, eu. Escreve aí eu. Nós vamos trazer isso. Isso não tava no script, mas nós vamos trazer isso. Se quer aprender a intencionar para você curar pessoas sem nem precisar colocar a mão,
Você vai chegar diante dessa pessoa. Primeiramente, você vai se imaginar saindo da onde você está e se pondo de frente a essa pessoa e pondo as suas mãos sobre elas, sobre o lugar onde ela está com dor, sobre onde ela está. Você vai se imaginar dessa forma, impondo as suas mãos sobre elas. E isso, o Espírito Santo vai guiar o teu espírito até essa pessoa. E quando ele te guiar, você vai sentir você se movendo no mundo espiritual. Você vai sentir o seu corpo se movendo e indo até aquela pessoa de verdade. Mas o primeiro nível disso é estar conectado ao Espírito e estar em paz. Como assim em paz? Respira, acalma a tua mente e se põe diante dessa pessoa em espírito. Impõe as suas mãos sobre a enfermidade e declara: diante da autoridade do nome do Senhor Jesus, eu libero sobre ti a unção do Espírito Santo. E que parte de unção? Que tipo de unção? A unção de cura. Eu ministro essa unção sobre essa pessoa. E ali você pode declarar, em voz não alta, mas sussurrar. Fala: em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a enfermidade. E diante do nome do Senhor Jesus, eu declaro: seja curada agora. Quando você declarar isso, o mundo espiritual vai se manifestar. O mundo espiritual vai reagir. Gente, eu já vi muitas pessoas sendo curadas dessa forma. Eu sentado em hospitais, eu dentro de pronto-socorro, eu em macas de hospital, em vários lugares eu já vi. É algo que eu vivo. Eu já ministrei em pessoas em estacionamentos de ônibus ali, ó. Eu já ministrei assim. Apóstolo, me diz uma coisa: como saber se eu tenho uma unção para fazer isso ou não? Primeira coisa, você precisa entender que esta unção vem de quem? Do Espírito Santo. Aí eu te pergunto: você crê que o Espírito Santo habita em você? Você crê? Então, você crê que essa unção habita em você. Simples assim. Se você crê que o Espírito Santo habita em você, e aí eu te pergunto: como está a sua vida espiritual e intimidade com o Espírito Santo? É Ele quem te direciona? É Ele quem te fala as coisas todo dia? Começa, gente, a ser dependente do Espírito Santo. Eu mandei um estudo hoje aqui no grupo acerca da pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos aprender o que é dependência do Espírito Santo. Todo ministro precisa carregar isso. A dependência do Espírito Santo. Chegar diante dele e falar: meu amigo Espírito Santo. E não é falar, é manifestar verdadeiramente uma amizade com o Espírito Santo. E esse é o problema de muitos ministros. Eles querem os efeitos de uma vida de intimidade sem tê-la. Não é possível. Me desculpa, uma vida de intimidade gera frutos de quem tem intimidade. O problema é quando nós partimos do pressuposto do que é intimidade sem a tê-la. A autoridade só é possível quando você tem intimidade. Porque a autoridade não vem do homem, mas vem do Espírito Santo, que é o Espírito de poder. O Espírito de poder é o Espírito Santo. E tem hora que nós precisamos ser rebatizados. Existe o rebatismo? Sim. Existe o batismo de poder, existe o batismo de unção, existe o batismo de glória e existe o batismo de unção. Esses batismos são uma forma de manifestação de renovos. No mundo espiritual são renovos que nós recebemos da parte de Deus, que nos empoderam de uma capacitação sobrenatural para exercer domínio, governo, reino. Porque se nós reconhecemos que Isaías 53, 4 e 5 vai dizer assim: ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e os castigos que nos traz a paz está sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então nós reconhecemos que ele levou sobre si. Nós reconhecemos então que há uma ilegalidade. Os demônios estão trazendo essa enfermidade de uma forma ilegal. E nós, como sacerdócio, embaixadores do reino de Cristo, somos levantados como autoridades para exercer o
reino de Deus. E dizer para Satanás e os demônios, os espíritos malignos, que há uma restauração de autoridade sobre essa geração. E esta unção, esta autoridade, ela é exercida como? Quando eu chego diante do enfermo, e eu, diante da autoridade do nome do Senhor, eu coloco sempre o nome do Senhor, porque Ele vela sobre a sua palavra. Eu declaro a palavra, decore alguns versículos. Decore. Eu sou ruim de decorar a Bíblia. Eu sou ruim de geografia bíblica. Mas uma coisa que eu reconheço é a palavra. Uma coisa que eu conheço é a palavra. Eu sou ruim de localização, mas o que é bíblico eu sei. Por quê? Porque já li várias vezes. Eu não vou falar para você estar no texto tal decorado, mas eu sei o contexto, o texto e a aplicação no texto de cor. Então quando eu reconheço que verdadeiramente ele tomou sobre si, então eu sei que não está sobre essa pessoa. Então há uma ilegalidade no mundo espiritual, aquela enfermidade, ela está usando de uma ilegalidade para estar sobre aquela pessoa. Então eu tomo do que é a autoridade, através do Espírito Santo. Através de um posicionamento em Cristo, eu tomo essa autoridade para a minha vida. E ali eu declaro, eu me imponho as mãos ou não, ou às vezes ali, emitindo, liberando aquela unção sobre aquela enfermidade, eu imponho as minhas mãos sobre ele e declaro, diante da autoridade do nome do Senhor Jesus, ele levou sobre si as enfermidades, o castigo que nos traz as paz está sobre ele, sobre as pisaduras somos sarados. Eu declaro espírito maligno de enfermidade, espírito de doença, seja agora expulso desse corpo, espírito de aflição, espírito imundo que está agora oprimindo essa vida com enfermidades, aprisionando esse jugo de enfermidades. Eu repreendo agora diante da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, toda enfermidade seja destruída agora. Eu dou um comando, segunda palavra, comando. Comando, escreva aí, comando. Vamos lá, comando. Nós falamos de autoridade, agora nós falamos de comando, que é exercer a autoridade. Só exerce a autoridade quem recebeu a autoridade. Só exerce a autoridade quem recebeu a autoridade. Como receber a autoridade? Em uma vida de intimidade, de oração, de sacrifício, de jejum. Quando o fogo arde no altar, depois eu vou trazer um pouco mais sobre isso. Quando a gente for falar a segunda-feira do profético, eu vou trazer acerca do fogo no altar. Quando nós partimos para esse lado do que é autoridade, nós partimos para o relacionamento. Se o seu relacionamento com o Espírito Santo está em dia, você está aprendendo a ouvir cada vez mais, está crescendo na unção, a autoridade está sendo granjeada sobre a sua vida. Mas eu não senti nada. Não senti um arrepio. Não senti um calor. Mas enquanto você está aqui, tem pessoas que estão sentindo o corpo mormaço. Tem pessoas que estão sentindo uma euforia. Não sabe o que é. Tem pessoas que estão sentindo as mãos suando. Oh, rabandarabasúbia. Tem pessoas que estão aqui sentindo toques de unção, calor. Tem pessoas que estão sentindo uma alegria, uma vontade, uma sede, uma vontade de aprender mais. São pessoas que estão sendo ministradas nesse momento. A ministração, ela não é limitada a um espaço geográfico. A unção, ela está te tocando e nós vamos manifestar novos níveis. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que se ele levou sobre si, a minha autoridade está baseada onde? Na palavra. E se ele tomou sobre si, eu ativo a minha fé no fundamento que ele levou. Ramandarabasúria. Eu enfatizo que ele levou. Olha lá o povo falando, ó. Eu sinto a minha mão suando. Eu sinto, lamandarabasúria, paz. Eu sinto sono. Você precisa entender que a unção de cura, ela é uma ferramenta divina, que ela está em nós, através do Espírito Santo. Enquanto eu estou falando com vocês, eu sinto ondas de calor dentro de mim. É o altar incendiando e inundando o meu ser para trazer mais
para trazer mais. Oh, Ramana Rabassuri Kandarai. Você que fala em língua,